Bom, Sabela, vamos começar aqui então a entrevista coletiva com o técnico Pedro Caixinha, direto do Bruno José Daniel. Pedro, boa tarde já, Boa né? tarde. Diego Pérez, jogo de manhã, 102 FM. Gostaria que você falasse um pouco sobre a formação inicial, né? Você que acabou mudando um pouco o jeito de jogar, as dinâmicas da equipe, com 4 defensores, voltou com 3 meio-campistas. Se puder explicar para a gente um pouco sobre essas escolhas. Não, as escolhas têm a ver com as dinâmicas que nós temos. Na primeira parte voltámos àquilo que era o nosso tradicional 4-3-3. Na segunda parte optámos por um 4-2-3-1, foi uma dinâmica também diferente, mas são dinâmicas que nós já trazíamos. E há uma característica muito importante dentro daquilo que são as nossas dinâmicas de trabalho. Os jogadores têm que ser ouvidos e têm que ser entendidos e têm que estar totalmente convencidos daquilo que são as nossas decisões. Não estou a dizer com isto que eles não se sentem confortáveis no 3-4-3, eles de facto acham que é uma opção muito válida em termos de podermos ter mais alguma estrutura de jogo, dependendo daquilo que são, por exemplo, alguma abordagem específica ao jogo. Já temos também essas referências, mas a verdade é que quando fizemos a troca no jogo anterior, a partir dos 20 minutos, os jogadores encontraram-se muito mais facilmente em termos daquilo que eram não só as suas dinâmicas, mas também as suas referências posicionais. E então sabíamos, ou melhor soubemos ontem, que teríamos 2 jogadores que não podíamos contar com eles, então já estaríamos também forçados a fazer algumas alterações nesse sentido. Uma foi logo lá no novo CT, o Mateus, que treinou, fez o treino todo, mas sentiu uma sobrecarga, já foi analisado, já foi examinado e avaliado e não tem nenhuma lesão muscular, é apenas um pequeno edema, uma pequena mialgia de esforço. Penso que já poderá estar connosco, inclusivamente, a treinar amanhã. E o outro é o Léo, pelas consequências, eu diria, psicofísico-emocionais, a ausência que teve na primeira semana, só trabalhou a segunda semana com 2 jogos e 20 mais 30 depois no outro oficial e 20 jogando repetidamente, 90 mais 90. E se acrescermos aquilo que era a superfície onde nós íamos jogar hoje, ou seja, tudo isso tem um peso na nossa decisão, e até que na parte final, quando tivemos que fazer a troca do Lucas, optámos claramente porque ele não fosse colocado em campo nesse sentido. Depois, o que dizer também em termos daquilo que foram todos os jogadores que já foram utilizados, com exceção do Lucão, e que hoje, de facto, todos aqueles que entraram com uma energia positiva, entraram com muita vontade de querer mostrar que estão presentes, apesar de ter menos minutos, e a reforçar aqui um aspecto individual, apesar de eu não gostar de fazer referências individuais, mas este miúdo eu tenho que o reforçar porque é de facto um exemplo para todos. Estou a falar do Gustavinho, que já o conheço há um ano e conheço sempre com a mesma cara, conheço sempre com a mesma dinâmica, sempre com a mesma entrega ao trabalho e representa claramente aquilo que é a nossa filosofia como grupo e como equipa de futebol. É perseverança, procurar sempre ver a vida para a frente, vê-la sempre de uma forma positiva, e hoje fez um jogo fantástico que foi justamente premiado com um grande gol. Então, basicamente, teve a ver com isso. Vamos avaliar agora os jogadores, já estamos a jogar de novo na quarta-feira. Esta semana é uma semana ainda mais curta, domingo, quarta, sábado, e convém também frisar uma coisa. A equipa ganhou 2 jogos fora de casa e ganhou 2 jogos após 2 derrotas em casa. Isto demonstra também aquilo que é a capacidade da equipa a reagir, a capacidade da equipa a entender que muitas vezes não é possível ter umas atuações muito mais redondas, com muito mais qualidade, mas onde o importante e o que tem que estar sempre primeiro é ganhar. Aquilo que nós queremos sempre é ganhar, sempre. Depois, podemos ganhar à nossa maneira e quando o fazemos estamos muito próximos sempre mais disso, então ficamos ainda mais satisfeitos. Mais uma vez, o princípio de marcar primeiro também nos permeia. Então, vamos continuar nessa orientação, porque este grupo tem condições de fazer coisas muito interessantes, mas tem que ter este convencimento, esta vontade interior de querer ainda fazer mais coisas, e para fazer mais coisas o estado emocional,
a capacidade de ser persistente, resistente, é muito importante. Pedro Rigoni da Bragança FM, primeiro parabéns pela vitória. Você até citou agora há pouco que os jogadores podem ser ouvidos e entendidos, muito sobre também essa formação da equipe do Red Bull Bragantino. Então realmente teve uma conversa com você e os jogadores sobre esse assunto, sobre essa formação, esse esquema tático. E uma outra pergunta, por gentileza. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você até admitiu que o time jogou um pouco mais abaixo. Contra o Palmeiras, você até voltou a citar que faltou só o gol. Hoje, até acabou citando, né, na última resposta, que o importante é ganhar. Lógico, a preferência é ganhar jogando bem, jogando do estilo Red Bull Bragantino. Mas como que você enxergou o desempenho do Red Bull Bragantino na partida de hoje? O jogo hoje tinha características diferentes. Quando nós ainda não conseguiste, por exemplo, ganhar em casa, vens de uma derrota com o Palmeiras nos últimos instantes, sofres um empate com o Botafogo nos últimos instantes, aquilo que era a confiança da equipa, obviamente estava um pouco abalada. E isso, quando isso acontece, tens que regressar à simplicidade dos processos, tens que fazer apelo muito àquilo que é uma atitude competitiva e tens que te focar naquilo que é o mais importante, é ganhar. Hoje não era ganhar, como diz o nosso amigo JJ, com nota artística, era ganhar, ponto final. Os jogadores sempre têm uma palavra no processo. Eu não sou ditador, sou treinador de futebol. E o treinador de futebol tem que ter uma abertura e uma abordagem. E nessa abertura e nessa abordagem eu gosto, por um lado, de discutir o jogo com os nossos jogadores, para ver e perceber o nível do entendimento do jogo que eles têm, porque se algum dia os jogadores vão para o campo e não têm um entendimento similar àquele que nós temos, então as coisas não vão sair. Porque eles é que são os executantes. Eu posso saber muito de futebol, posso fazer 1001 diagramas, mas se eles não os entendem, jamais os vão aplicar. Então esta conversa e estes desafios que nós lhe lançamos para eles analisarem o jogo, para eles dizerem, por exemplo, se nós estivermos a jogar em 3-4-3 ou em 4-3-3 e estamos a enfrentar, hoje esperávamos até um 3-4-3, estamos a enfrentar também um 4-3-3, quais são as nossas referências de defender para a frente? Porque algo muito importante do nosso jogo, para pressionarmos para a frente, é pressionar para a frente, mas com referências de pressão. E essas referências de pressão variam em função da estrutura adversária e da dinâmica que encontramos em cada um dos adversários. Então, o que é que nós queremos que a nossa equipa esteja preparada? Independentemente da nossa estrutura de jogo, que quando eu enfrento uma estrutura que constrói em 2+1, em 2+2, em 3+2, eu tenho muito claro quais são as minhas referências, porque isso já vem de uma aprendizagem de trás. E é isso que nós debatemos com os nossos jogadores. Qual será o próximo passo de debater com eles? Sabe qual é? O treino. O jogo tem... Às vezes nós pensamos que eles só são executantes, mas quando o futebol, o mais importante são decisões, estamos a falar de percepções, porque eu tenho que ter percepções e conhecimento para tomar decisões. E então eu tenho o plano de treino exposto todos os dias pela manhã. Quando eu faço isso, o interesse é que eles vão lá e comecem a pensar o treino. Se estão a pensar o treino, já estão a pensar o jogo, porque a gente só faz... O nosso treino é o nosso jogo, certo? Então eles já estão a pensar. Se eles fazem o transfer quando vão para o campo, treinar e dizem, olha, porque é que este exercício estamos a fazê-lo ou não estamos a fazer? Há uns que são mais inteligentes e às vezes nem sempre o plano é cumprido, tiramos um exercício ou outro ou podemos alterar alguma coisa circunstancial. Eles dizem, mas não tínhamos mais alguma coisa? O exercício não era para ser feito desta maneira. Isto é pensar. Qual é que é a última parte? É quando chegam em casa ou quando estão a almoçar no refeitório, dialogar entre eles. Porquê é que eu fiz este treino? Qual foi o objetivo deste treino? O que é que isto tem de importância para o jogo? Então, a educação dos nossos jogadores é neste sentido. Se eu não tiver esta abertura, eles não vão falar nada comigo. Às vezes ainda são muitos monólogos da treta que existem, porque só sou eu que falo. Quando entramos na parte do diálogo, eu acho que isto vai ser muito mais enriquecedor. Mas a abertura, de parte a parte, está aí e acho que é o mais importante. Bom, Pedro, boa tarde. Henrique Francisco TV Altiora, parabéns pela vitória. Bom, vitória importante, né? No momento importante da competição também, como você mesmo disse, queria que você falasse dessa sequência, então. 3 jogos em casa, que o time não veio bem, e fora 2 jogos, né, com vitórias. Então, explicasse um pouco dessa sequência de jogos fora, o time vem bem, e dentro de casa está dando uma derrapada. Também queria que você falasse um pouco também
desse sistema do meio campo, que a gente vê que algumas horas ali está tendo algumas falhas ali na hora da criação, para essa bola chegar redonda até os atacantes. Como que você está trabalhando internamente junto com a sua comissão para melhorar isso aí e a bola chegar sempre ali à frente ali para os atacantes finalizarem ali com sucesso? Sim. Bem, eu também não posso avaliar única e exclusivamente todas as coisas em função do resultado. Eu não sou resultadista de maneira nenhuma. Voltando atrás, pelo menos naqueles 2 últimos jogos que estão mais próximos, eu acho que aquilo que a equipa produziu na primeira parte contra o Botafogo era para ter tido outro resultado. Não tivemos. Na segunda parte não fomos a mesma equipa, isso é indiscutível. Então é metade. Contra o Palmeiras, perdemos por uma situação do futebol, pode acontecer, uma desatenção nossa que podia ter sido evitada a nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, em termos defensivos, e que não foi, e que fomos penalizados por isso. Eu também não estou a dizer, porque ganhámos hoje, que estamos o mais satisfeitos, porque aquilo que nós definimos, e vocês sabem desde o primeiro momento, foi uma média pontual. E se a média pontual tem 1.6 e 1.91, nós hoje temos 1.4. Não podemos estar satisfeitos. Não podemos estar satisfeitos com a média pontual que temos. E temos de ser muito exigentes nisso. A nossa definição de objetivos e aquilo que é o nosso trabalho para atingi-los, isso é algo que é inegociável. Então, quando trabalhamos muito bem e não conseguimos, vem-me sempre à cabeça aquele jogo do Cruzeiro que perdemos o ano passado por 3-0 em casa, logo com menos um jogador muito cedo, foi o jogo que eu mais reforcei positivamente a atitude da equipa. E perdemos 3-0. As coisas não têm uma relação direta nesse sentido. Mas é inegociável aquilo que é o nosso trabalho para a obtenção de resultados e a execução daquilo que são os nossos objetivos. Por isso temos que ir nesse sentido. A dinâmica do meio campo. Como é que estavam a ser a marca do adversário no meio campo hoje? A marca do adversário, ou seja, há sempre um confronto. Eu estou a jogar, mas estou a jogar contra um adversário que pode defender de uma determinada maneira ou de outra maneira. Como é que o adversário estava a defender hoje, os nossos jogadores do meio campo? Sim, mas que tipo de marcação? Há vários tipos de marcação. Qual era o tipo de marcação que os nossos jogadores estavam a ser alvos no meio campo? Era individual ou era zonal? Não, era individual. Os nossos jogadores eram muito facilmente perseguidos e cada vez que recebiam a bola estavam quase sempre pressionados. Uma das coisas que nós tínhamos hoje para o jogo e que não foi tão cumprida em termos táticos por um jogador que tinha que o fazer, era uma construção a 3. Ok? E nessa construção a 3 iria permitir libertar os nossos médios. Nós queríamos que um dos nossos médios, que era o Jadson, que estivesse sempre a acompanhar a primeira linha de pressão dele. A primeira linha de pressão dele sobe, o nosso referência sobe para trabalhar atrás dessa linha. Saber trabalhar atrás da linha de pressão, mas tem que a seguir. Os outros 2 interiores teriam a capacidade de fazer um jogo, quer por dentro, quer um pouco mais por fora, como o Lucas tentou fazer um bocadinho na segunda parte, quando mudámos ali as dinâmicas. E para isto, nós tínhamos que manter os nossos extremos, os nossos pontas, bem abertos, para que poder criar aqui alguma estrutura A3, alguma dinâmica A3 por fora, para podermos ter essa capacidade. Qual era o elemento desequilibrador em termos de, se era um 4-3-3 contra um 4-3-3, superioridade numérica, só podia ser ter mais um elemento aí. Onde é que íamos apanhar esse elemento? Era o Sacha. O Sacha foi aquele que tentou baixar, porque são as características dele. Na primeira parte fez até muito isso, mas a questão é que depois faltavam-nos referências e a equipa andou sempre muito larga. Eu acho que o problema maior foi esse. Na segunda parte, o Raul é um jogador que sabe pautar o jogo, que sabe recolher o jogo, que sabe dividir o jogo. E aqui na divisão do jogo, que é horizontal ou vertical, hoje não teve tanto na divisão vertical, mas ele também tem, naquelas viradas mais longas. Mas a equipa melhorou muito em termos de colocar em jogo, em condições de jogo favoráveis, os nossos pontas. Veja há quanto tempo o Vitinho não tinha condições de ter 1 para 1 para vir para dentro, que ele faz tão bem, e tirar ao golo. Quantas vezes fez isso hoje? O Elinho também condições de poder fazer isso com mais liberdade e na zona onde pode criar mais desequilíbrio. É verdade, a nossa equipa, e em particular os médios, têm que também servi-los mais e também termos dinâmicas diferentes em termos daquilo que é o ataque à profundidade. Inicialmente estávamos a pedir muito isso dos extremos, o Sacha vindo por baixo não estava,
O Gustavinho tem essa naturalidade de o fazer, o Lucas também tem um pouco essa capacidade de o fazer. Falta agora ter aqui um envolvimento, ganhamos na segunda parte, que foi a chegada de trás para esse envolvimento dos laterais. E o Gui deu-nos muito isso no lado esquerdo. Então são estas coisas que vamos continuar a trabalhar, porque sabemos que a equipa precisa ainda e muito de melhorar naquilo que é a última zona. Primeiros 10 minutos chegámos com estes dois jogadores, Vitinho e Elinho, um em condição de remate, mas mais pressionado. O Elinho teve uma bola dentro da área sem muita pressão e acabou por definir mal. Então são esses tipos de situações que nós queremos continuar a trabalhar, mas o fundamental para isso acontecer não tem a ver só com os médios, tem a ver com que a equipa possa estar sempre junta, caminhar junta, estar sempre muito próximo. E hoje não foi um exemplo daquilo que é a nossa forma de estar em bloco ou de jogar em bloco. Boa tarde, Pedro Caixinha. Grande amigo Casé, está tudo bem? Jacob da Casé TV. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Gostaria de falar a respeito, eu queria fugir um pouco desse assunto, mas eu gostaria de falar a respeito do gramado. A sensação que dava pra gente que estava ali à beira do gramado é que a bola não estava rolando com qualidade e o tempo também influenciou para que o jogo ficasse truncado, com poucas chances. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse tipo de grama e também quais são as pretensões do Red Bull Bragantino para esse ano, que nas últimas competições o Bragantino foi finalista da Copa da Sul-Americana, classificado para a Libertadores. Quais são as pretensões do Red Bull Bragantino para o ano de 2024? Construir, cimentar, competir, conquistar. É isso que nós queremos para este ano. São os nossos 3 Cs para este ano. É isso que queremos. Eu não sou ninguém para analisar ou para avaliar ou para discutir um estado do gramado. A Federação Paulista teve muito bem uma reunião prévia antes do início do torneio, onde recorreu a algumas petições dos treinadores e das pessoas envolvidas no processo em todos os clubes, e uma das coisas que foi estabelecida foi uma altura de corte de um gramado que pudesse receber água antes do jogo ou no intervalo e que pudesse ser mais rápido para melhorar aquilo que era a qualidade do jogo. Mas a partir do momento em que há um gramado que é artificial e é homologado, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Não tenho nada a dizer sobre isso. A única coisa que lhe sei dizer sobre isso é, porque passei por isso na primeira pessoa, quando estava em Portugal, estava em níveis inferiores de competição, existiu aquilo que foi o boom dos campos artificiais. Hoje há estudos na Europa e começaram nomeadamente na Liga Neerlandesa, na antiga Liga Holandesa, onde todos os artificiais vão ser banidos. Onde é que está a razão? Não sei. Qual é a tendência? Não sei. Que é diferente de jogar, que está homologado, e sabíamos que vinhamos jogar nestas condições e circunstâncias, e o discurso dos jogadores dentro do vestiário antes de sairmos para o jogo foi precisamente esse. Nós temos de estar preparados para jogar em qualquer condições, seja um gramado como seja o calor que também estava presente em particular no primeiro tempo, seja o ressalto da bola, seja aquilo que for. Pedro, gostaria que você explicasse um pouco mais as alterações, principalmente as saídas ali no segundo tempo do Luan, do Capixaba e do Evangelista, quais eram as pretensões e se de fato você notou que a equipe melhorou no quesito atitude depois das alterações, que a partir daí começou a criar mais no jogo. Não melhorou em termos de frescura, melhorando em termos de frescura, melhora também em termos de disponibilidade e parece que os outros não estavam a ter essa atitude. O Luan também já sabíamos que poderia ter algum tipo de problemas, como vocês sabem, ele foi operado à tíbia por uma fratura de stress, tem vindo a sofrer algumas consequências dos pisos duros, nomeadamente a partir do jogo no Canindé com a Portuguesa, porque é precisamente ali no tibial anterior, e hoje com esta superfície sabíamos que aquilo poderia ter mais algum tipo de desgaste. A somar a isso, bateu com o calcânio de uma forma violenta no piso e também tinha essa dor, e então tivemos que fazer essa alteração. Se o Léo estava no banco e não podia participar, ou seja, também não queria que ele tivesse participação neste jogo, a única opção viável tinha que ser, obviamente, o Léo Real. Em relação ao Juninho, a mesma coisa, é um caso muito similar ao
ou do Léo Ortiz. A primeira semana mais ou menos treinou, a segunda acompanhando o processo de ser pai, que tem obviamente e que lhe demos todo esse apoio para o poder fazer, esteve dentro, esteve fora, é um processo normal dentro daquilo que é um ser social e familiar de ser pai pela primeira vez. Teve todo o nosso apoio nisso, mas não teve um processo de treino continuado. E o que é que ele tem tido? 90 atrás de 90. Então também tem algum desgaste. Qual é o outro que também tem vindo a ter mais ou menos essa minutagem? O Lucas. E então teve a ver tudo um pouco também com isso. Isso, e a ver que a dinâmica que tínhamos solicitado ao intervalo, com as alterações que fizemos, estruturais e da própria dinâmica da equipa, não estarem tanto a resultar, então, se calhar uma frescura de pernas podem passar a resultar de outra maneira diferente. Acreditamos em todos os nossos jogadores. À quinta jornada já todos foram utilizados, com exceção do Lucão, então vamos embora, porque estão aqui para jogar e estão aqui para dar o seu contributo quando são chamados a isso. Pedro, eu sei que às vezes não é muito cômodo falar de um jogador que ainda não é do clube. Então, se não é comum, mas, assim, não é comum, não falamos nisso. Às vezes pode ser feito também, né? Lincoln Henrique, jogador do Fenerbahçe da Turquia, revelado nas categorias de base do Grêmio, pode ser anunciado como reforço do Bragantino. O que você conhece sobre o jogador? Eu conheci o jogador em Portugal, que ele jogou há muito tempo no Santa Clara. Mas nós temos uma política de não falar sobre jogadores e não falar sobre o mercado. Aliás, é mais, eu acho que aqui nós, quando falamos, apresentamos, não é? Então essa é a nossa política. Posso lhe dizer que conheço o jogador de Portugal, quando ele lá esteve, um pouco à distância, sou próximo do treinador que trabalhou com ele no Santa Clara, e isso também sabe, foi o JJ que o levou para o Fenerbahçe. Então isso é a única coisa que posso falar sobre o jogador, sem referir nada, porque estamos efetivamente no mercado, mas não vamos falar de nomes nem de possibilidades.